ECA não é uma lei criada em gabinete. O ECA não saiu da cabeça de um deputado, de um senador iluminado. O ECA não saiu da cabeça de um governante que em algum momento teve um lampejo de lucidez. Não. O ECA é resultado de um processo intenso de mobilização da sociedade civil no mesmo período em que acontecia a redemocratização do país, com o fim do regime militar. Então, é importante atender que esses dois movimentos, pela infância no Brasil e o movimento pela redemocratização do país, acabou colocando por terra alguns tabus que hoje ainda nós temos dificuldades em lidar. Tá? A área de educação, eu sou pedagogo, por isso me refiro à área de educação, e as escolas têm extremas dificuldades em lidar com essas mudanças de paradigmas dos últimos 20 anos que ocorrem na sociedade brasileira. Primeiro é que, no questionamento, na contestação ao regime militar, nós aprendemos a fazer o questionamento de todo e qualquer princípio da autoridade. Nós questionamos os generais, questionamos o papel dos senadores, dos deputados, questionamos os governadores e prefeitos biônicos, questionamos a presidência da República, questionamos a autoridade do patrão sobre o empregado, do professor sobre o aluno, do marido sobre a mulher, da mulher sobre os filhos, dos filhos mais velhos sobre os filhos mais novos, até dos filhos mais novos sobre os seus cachorrinhos. Nós questionamos de alto a baixo todo e qualquer princípio de autoridade. E, numa tradição hierarquizada e verticalizada das relações, nós optamos por relações horizontais. Né? Então, acaba-se, de certa forma, a autoridade natural, a hierarquia natural, e essa hierarquia, ou a relação de poder e de respeito, ela passa a ser construída a partir de relações horizontais. Né? Esse é um princípio que pais têm muita dificuldade em lidar quando se questiona, por exemplo, a questão de limites. Até onde vão os limites, ou até onde devam ir os limites. Ou professores na escola, quando questionam os alunos quais são os limites que devam ser impostos. Né? Nós temos uma questão cultural aí que não está suficientemente resolvida. Né? A reforma de todas as leis, as instituições, nós chamamos isso naquele momento de a remoção do entulho autoritário, que foi abolir as leis de caráter repressivo e reformular as instituições que serviam o Estado, mas não serviam à cidadania, não serviam à sociedade. Se criou diversas salvaguardas para o indivíduo se proteger da bisbilhotice do Estado e dos seus agentes. Criou-se diversos mecanismos de controle das políticas públicas, como são os diversos conselhos aí. Deslocou também o centro da fidelidade do indivíduo, não mais da instituição, mas para o indivíduo. Até então, o caso da religião é clássico, por exemplo. Em nome da doutrina, em nome dos dogmas religiosos, sempre se sacrificou o indivíduo e se protegeu a instituição, igreja ou religião. Hoje nós temos uma relação inversa. Né? Em nome da doutrina, em nome dos dogmas, não se justifica a exploração do indivíduo, não se justifica a opressão psicológica ou financeira ou social do indivíduo. Então, o indivíduo passa a ser mais importante do que as instituições. Porque as instituições são para servir o indivíduo, não o indivíduo servir as instituições. Fecha-se uma escola diante de um caso de abuso sexual contra uma criança. Né? Fecha-se uma igreja diante de situações de abusos. E também, o que é particularmente grave aí na área de educação, é que essa lógica da redemocratização, o questionamento de todo o princípio da autoridade, a supressão das ideias de limite, suprimiu para nós também a ideia de modelos referenciais. Então, veja o quanto anteriormente era tranquilo o papel na família e na escola, por exemplo, ter modelos pelos quais orientar a educação dos filhos, de alunos ou de crianças e adolescentes. Né? Porque os modelos eram muito claros. O modelo de homem ideal, o modelo de mulher ideal, o modelo de filho ideal,
o modelo de sucesso, o modelo de êxito, o modelo de pessoa bem-sucedida. Esse desmoronamento dos valores que nós fizemos ao longo desses últimos 20 anos, aboliu para nós a ideia de modelos. Em vez de modelos, nós valorizamos hoje as experiências individuais de cada um, valoriza-se as diferenças individuais e introduz-se o princípio da tolerância às diferenças. Então, não lidamos mais com o conceito de verdades absolutas, né? Lidamos hoje com o relativismo, que é a verdade segundo as experiências vividas por cada pessoa. Cada pessoa produz as suas verdades, e não mais verdades únicas que devam pautar a ética e a moralidade para todos. Então, na vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil produziu uma parafernália de planos, leis e programas e ações, visando, de certa forma, resgatar essa longa dívida histórica de 500 anos com a infância e adolescência no Brasil, né? E temos aí, então, o PET, o plano de erradicação do trabalho infantil, que se faz no Brasil todo. O que antes era um valor, hoje passa a ser um crime, né? No passado recente, ou na geração dos mais velhos, o trabalho era um valor inerente ao processo de socialização das crianças e para a constituição da identidade de sujeito, né? Hoje, por diversas razões, o trabalho infantil, sobretudo, ele é condenado, ele é um crime, né? Veja a mudança significativa que isso ocorre. Da mesma forma, o Plano Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, isso tem um impacto muito grande nas cidades litorâneas, nas cidades turísticas, né? Nós temos 2 momentos aí de Copa do Mundo e de Olimpíadas em que, particularmente, esses problemas se agravam, né? Porque, sobretudo, turistas estrangeiros, particularmente europeus e anglo-saxões, acostumaram a ver o Brasil como um país de fácil prostituição, né? E prostituição não mais de adultos, mas que vitimam crianças e adolescentes, né? Então, eu diria que alguns dos desafios que se apresentam, além de consolidar essa mudança de cultura e de mentalidade que vem nos últimos anos, é pensar como é que se pode conciliar essa ideia do desenvolvimento, da necessidade de incrementos na economia, na política industrial, na política fundiária de terras e tudo mais, com a preservação do sujeito desse desenvolvimento. Por quê? Meio ambiente é importante se houver um ser humano que dê significado a ele, né? Aumentar o PIB é interessante, mas à medida que tenha um sujeito para desfrutar dele. Então, a ideia inicial que eu me referi do Amartya Sen, de desenvolvimento com liberdade, no sentido de que o desenvolvimento ele é ética e moralmente sustentável se ele favorecer a ampliação das liberdades, né? Então, no caso da infância e da adolescência, particularmente da infância, o que se quer hoje não é tanto avanços na ampliação das liberdades da criança, vamos entender assim, tá? O que se quer é preservar os valores que são próprios da infância. Porque nós estamos numa cultura em que as crianças são regidas pela lógica do adulto. E com isso nós temos um processo extremamente precoce de escolarização das crianças, por questões de natureza social. As crianças são colocadas na escola aos 4 meses de vida e passam 8 horas durante o dia de segunda a sexta, né? Da mesma forma, há um processo muito precoce de erotização das crianças. O desenvolvimento da sexualidade